Olá, queridas mães. Hoje eu vou falar de um assunto muito delicado, que é as suas dores. Há vários anos eu venho estudando, há quase 10 anos, né? Comecei em 2017 e ano que vem faz aí 10 anos que eu estudo sobre as dores da mãe. Quais são as causas dos transtornos e comportamentos dos filhos? Infelizmente, é a esponja, ele esponja as suas dores, tudo aquilo que o tempo não cura. E eu fiquei, quando o meu filho Dan começou a apresentar os, o comportamento, a professora dizia que ele vivia viajando no mundo da lua. Então, desatento, né? Ele não era hiperativo, né? Agressivo, impulsivo, não. Ele era mais desatento mesmo, né? Ele teve um comportamento de empurrar o amigo um dia, mas foi bem na semana que eu estava separando do pai dele. E aí ele já estava no primeiro ano do Fundamental, né? Mas antes, na EMEI, ele era mega desatento, né? A professora dizia que ele estava em sala de aula, mas a mente dele não. Isso se repetiu no 7º ano, aí ele foi retido, tá? Então, eu estudei muito, pesquisei bastante, ainda estudo, porque é o cérebro, né? Então, o cérebro é uma incógnita, em cada mente ele age de uma forma, não é tudo normal para todo mundo, cada um interpreta os acontecimentos, os traumas, as vivências, as experiências de um jeito. Então, geralmente quando a mãe descreve o filho, olha, ele é agressivo, ele tá gritando comigo, ele grita, ele só fala comigo gritando, ele me agride com palavras, ele me xinga, ele me chuta. Então, seu filho tá comunicando algo, tá? Toda vez que ele é desatento, que ele não absorve o conteúdo, ele tá comunicando algo. Toda vez que ele se sente sozinho, calado, sofre bullying, ele tá sofrendo, ele tá comunicando algo. Todo comportamento tem uma causa, anota isso, tá? E eu quero falar com você que quando você admite, você aceita isso, porque também foi dolorido para mim aceitar isso. Aceitar que o meu filho estava absorvendo as minhas dores, né? Tudo que aconteceu na minha vida, na minha infância, na minha gravidez, da minha mãe, né, comigo, tudo meu filho primeiro, ele absorveu. E outras coisas, né? Assim, quando o filho tá na barriga, ele absorve as suas emoções: medos, insegurança, desconfiança, medo do futuro, tristeza profunda. Como foi a minha gravidez? A minha gravidez da minha mãe, né? Quando eu estava na barriga da minha mãe fugiu com meu pai e ela ficou dentro de casa na gravidez. Meu pai não assumiu, meu avô foi buscar ela e meu pai não assumiu ela de imediato. Eu fiquei a gravidez toda da minha mãe com ela na casa dos pais e os irmãos xingavam, olhava feio para ela, humilhava. Imagina naquele ano 72 e uma moça ter fugido com o moço e ela sendo mais velha, 2 anos mais velha que meu pai, e ele de menor. Então, imagina tudo isso na cabeça dela, a vontade de sair daquela casa, né, fazer aquilo, claro, porque gostava, mas também ali porque era uma forma de sair de casa, né, de formar uma família. Ela disse que trabalhava muito, era uma das filhas que mais era chamada para ir para o roçado, que tudo ficava nas costas dela. Então, claro que ela queria se libertar daquele peso, daquela sobrecarga. E ficou pior, né? Porque ela passou a humilhação por 9 meses e até a neném nascer, até meu pai decidir casar com ela, levar ela embora, né? E aí é outra história, porque aí ela sofreu mais ainda com ele, muito irresponsável, curtindo a vida doidado, morando na casa da sogra, então é outra história. Então o bebê, ela absorve todas essas incertezas, tristezas, revolta, mas será que eu só nasci para sofrer? Por que isso acontece comigo, né? Então, a minha mãe, ela sempre, acho interessante que ela sempre assobiou muito, ela sempre canta música assobiando. Só que dentro dela existe um furacão, né? Ela pensa ali, ela deve ter matado várias pessoas mentalmente, né? Eu tô subentendendo, né, gente? Porque é uma pessoa que passou por poucas e boas, né? Só trabalhou a vida inteira porque ela era sobrecarregada das coisas do trabalho, busca gado, coloca gado para comer, põe água, tira água, vai pro roçado, quebra milho, enfim.
E aí escolhe um moço e deu no que deu, né? Além de uma filha, vai morar na casa da sogra depois de um ano, para tentar, né? Ela queria a todo custo ter uma casa, uma família. E meu pai fez ela sofrer muito, né? Ela presenciou até meu pai tirando dinheiro da mãe dele e dizia que não era para ela dizer, que se ela dissesse, ele matava ela, era nesse nível, pensa. Então o bebê absorveu tudo. E aí a gente vai passando isso de geração para geração. Aí veio o Vitor, né, meu filho, e aí o Vitor absorveu toda a minha tristeza, porque é inconsciente, você tem baixa autoestima, você continua recebendo migalha. Primeiro, se eu também, aconteceu com ela, aconteceu comigo o que aconteceu com ela, né? Eu não fugi, mas eu tive um filho não fora do casamento. Eu não era casada com ele. Então se repetiu ali e eu fiquei em casa, só que eu já trabalhava, mas de qualquer forma é uma repetição, né, daquilo que ela viveu. Então ativa o gatilho, né? E eu sofri também, assim, sozinha, eu digo que é uma gravidez independente. E o Vitor, claro, meu primeiro filho trouxe todo aquele reflexo meu, as dores, o que eu não curei, o que eu não sabia que tinha lá, porque eu fui investigando há 10 anos, depois que eu comecei a estudar sobre os traumas, as experiências, o quanto isso nós absorvemos, né, na nossa infância, da mãe. E o Vitor ali foi uma esponja bem grande minha, e ele teve depressão na adolescência. Eu peguei meu filho, o braço do meu filho automutilado, e aquilo foi uma dor, porque no meu entendimento ele tinha tudo na vida. Meu filho tinha tudo, meu primeiro filho teve tudo. Ele nasceu num momento que eu estava muito bem, trabalhando, ganhando bem, estudando, sabe, assim. O Vitor sempre teve tudo materialmente. Essa é uma frase nossa, né? Nós acreditamos que dá tudo materialmente é isso, né? Materialmente a criança tem tudo, só que tem o principal, que é o emocional, e ele não tem. Ele não tem atenção porque se trabalha demais, vive em prol de dar o melhor para ele, então é uma busca, né, ali pelo material, por trabalhar dia, e eu estudava dia e noite, e eu estava fora de casa. E ele também sofreu com o ex-marido, porque meu ex-marido era muito radical e chamava ele de vagabundo na adolescência, e que ele tinha que trabalhar, que ele tinha que fazer isso, que ele não devia dormir até tarde, essas coisas que o homem faz quando ele não tem filho, né? Então ele sofreu bastante também com o padrasto dele, né? Então, tudo isso somatizou, contribuiu para que ele tivesse uma adolescência ali, se perguntando também o porquê da vida dele, e eu acreditava que era dele, que ele não era interessado, que é aquilo que a gente acredita, né? Que ele é que é o problema, e, enfim. Eu só vim começar a ajudar meu filho, tendo empatia por ele depois que eu comecei a estudar. E aí o Vitor já tinha, há 10 anos atrás, o Vitor já tinha 20 anos, né? E é um processo, porque eu queria, né, quando eu descobri a programação neurolinguística, eu queria ajudar o Vitor, queria que o Vitor fosse lá, queria que o Vitor fizesse curso, e o Vitor ia acreditar em mim, né, uma mãe durona, sempre exigente, dizendo que tinha que ser assim, 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 e ele não queria saber disso, né, ele ficou desconfiado e não acreditava em mim, porque eu comecei a ter mais empatia, então eu silenciei, não ficava mais explodindo, não ficava mais falando o que eu falava, de que ele é que é o problema, ele não é interessado, que ele tinha que ser alguém na vida. Tudo isso eu falei com meu filho, né? E aí o tempo foi passando, né? Agora, graças a Deus, tá tudo bem, né? Meu filho é formado, ele é gestor financeiro, e o Dan agora tá na faculdade. Sim, e há 10 anos atrás, o Dan tinha 10, hoje ele tem 20, né? O caçula. E aí eu comecei a observar, a analisar, e aí o Dan começou a ter problema, porque eu separei com 8, 9, 10 anos ali. Ou quando eu separei, ele tinha 8. E aí ele ficou, acho que eram uns 9, que ele já estava finalizando o Fundamental 1, que aí ele foi para Moema, e eu decidi que ele ia com o pai estudar lá, e aí ele vinha no final de semana, invertia, né? Em vez de ele passar a semana, acho que ele ficou uns 6 meses, estava finalizando. Ah, não, acho que foi um mês só, que aí era final de ano quando meu marido saiu de casa, e aí eu decidi buscar uma escola lá em Moema para ele ficar com o pai lá, né? Eles eram muito unidos, eu trabalhava muito de manhã à noite,
e eu não conseguia ficar com ele, e eles tinham um relacionamento muito próximo, né? Então eu decidi que ele ia ficar com o pai, no final de semana para casa, e foi isso que eu fiz, né? Arrumei uma escola lá, e eu não queria errar de novo, né? Então, as nossas escolhas, elas são as escolhas certas com a consciência que você teve. Por isso que um dos fatores que eu trabalho bastante na maior rede de apoio da América Latina para mães é a culpa. Você precisa se perdoar, senão seu filho vai apresentar problemas, seu filho vai apresentar transtorno, seu filho vai se tornar uma criança agressiva que você não consegue controlar. Enfim, você precisa se perdoar. A primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Você fez a escolha certa dentro da consciência que você tinha e ponto. Por isso que é importante você ter uma rede de apoio, tá? Na maior rede de apoio, você só vai pagar R$ 79,00 por mês se você optar por pagar mensalmente. Se você faz um pacote de 3 meses, aí você vai pagar R$ 59,90 por cada mês, tá? Aí você tem um desconto de R$ 10 em cada mês e as séries de encontro são de 90 dias, 3 meses, né? 90 dias, 3 meses. Eu disserto, falo, a gente explora detalhadamente cada tema, tá? Agora mesmo a gente tá trabalhando sobre dinheiro, que é uma dor, né, imensurável da mãe, uma dor muito grande não ter dinheiro. Eu passei por isso várias vezes e eu quero que você esteja comigo, porque a maior rede de apoio da América Latina já criada para mães, ela foi criada, pensada exatamente para trazer leveza para a mãe. E aí a gente vai falar sobre o seu poder, né? Eu quero fazer outra série de encontros depois que terminar do financeiro, sobre o seu poder de cura, porque você tem um poder extraordinário. E quando eu digo você é a melhor terapeuta do seu filho, eu sei exatamente o que eu estou falando, baseada em vários já casos de sucesso de mães. O meu mesmo, eu sou, né, o meu laboratório, meus filhos é meu laboratório, onde eu trabalhei, estudei e apliquei a tudo aquilo que eu estava aprendendo, observando, refletindo, meditando. Então, quando você paga vários profissionais, você contrata várias pessoas, mas você continua do mesmo jeito, você atira no próprio pé, você joga fora dinheiro, você dá murro em ponta de faca, tá? E isso é muito triste. Eu quero que você saiba que você agora tem ajuda, que se você se conectar aqui no meu perfil é porque você pediu ajuda a Deus, porque aqui você vai ter leveza, vai ter entendimento, você vai ter resposta e você vai ter resultados, tá? Porque é para isso que eu estou aqui, estudando, todo dia, botando a cara aqui na rede social, tanto aqui quanto no Instagram, para que esses vídeos cheguem até você. E você que está aí sofrendo, se sentindo frustrada, decepcionada, impotente diante de qualquer problema que você esteja vivendo, parabéns. Você pediu e você foi atendida. Agora cabe a você decidir se você fica ou se você vai deixar esse vídeo passar, tá? Então no próximo vídeo aí eu vou falar sobre o poder do seu beijo, que eu não quero que ele fique aí grande, tá? Eu quero que você assista, eu quero que você comente, eu quero que você me diga o que é mais que você quer saber aqui nesse perfil, porque esse perfil é pra você. Mãe no Divã. Vou postar ele no Mãe no Divã, porque outro dia eu postei no perfil do meu, acho que Florescer, Rosélia Cruz, Espaço Florescer, tá? Que é o espaço onde a mãe tem a oportunidade de ressignificar sua vida e contar outra história e ter os resultados que você quer pro seu filho, tá bom? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com a mãe amiga e vamos ser felizes, porque você nasceu para ser feliz, para o seu filho ter resultado e ser um sucesso.